E hoje nós vamos falar de um produto que pode estar dentro da cozinha da sua casa e que pode estar fazendo mal para a sua saúde e para o planeta. Tudo começa em 1938, quando um jovem químico que trabalhava na DuPont, chamado Roy Plunkett, recebeu a tarefa de pesquisar refrigerantes. Não é Coca-Cola, não é Guaraná. São gases refrigerantes, gases que refrigeram, que resfriam equipamentos, alimentos ou ar. Por exemplo, o gás do ar-condicionado ou da geladeira. Na época, esses gases eram considerados grandes avanços em relação aos gases refrigerantes anteriores, como o dióxido de enxofre e amônia, que frequentemente envenenavam trabalhadores da indústria alimentícia e pessoas em suas casas. Bom, pensando assim, até que era um herói, mas hoje a gente sabe que o CFC é um dos grandes vilões do aquecimento global, mas isso é papo para um outro vídeo. Voltando ao Plunkett. Um dia, ele produziu 100 libras de gás tetrafluoretileno, TFE, e o armazenou em pequenos cilindros em temperaturas de gelo seco antes de clorá-los, antes de colocar o cloro. E na manhã seguinte, o cilindro onde ele guardava esse composto simplesmente não produziu gás, ou seja, não saiu gás nenhum. Embora o cilindro tivesse o mesmo peso de antes, parecia que algo tinha dado errado. Ele, curioso do jeito que era, decidiu cortar o cilindro. Olhou dentro e percebeu uma coisa estranha. Todo o gás havia se transformado numa coisa branca, sólida, incrivelmente escorregadia. Aí ele ficou confuso. Agora, se você acha que ele simplesmente jogou aquela massa branca fora, você está enganado. Pelo contrário, Plunkett ficou obcecado e teve a perspicácia de caracterizar aquele produto quanto às suas propriedades, além do potencial de refrigeração. Então, ele raspou um pedaço, testou, aqueceu, bateu, tentou dissolver e nada acontecia. Tentou reagir com outros compostos e nada. Aquela coisa não grudava, não queimava, não reagia. Aquele material era simplesmente inquebrável. Então, já pensou como ele se sentiu naquela época, em 1938? Uau! Era como se ele tivesse descoberto o material mais teimoso já criado pelo ser humano. E tinha. Plunkett percebeu que, contrariando as previsões da ciência dos polímeros daquela época, o TFE havia polimerizado para produzir essa substância. E aqui tem um detalhe que quase nunca aparece nos documentários. Quando ele apresentou aquele material estranho para os superiores da DuPont, a reação inicial não foi "Ah, isso é revolucionário", e sim um silêncio total, porque ninguém sabia para que aquilo servia. O Teflon nasceu sem uma aplicação. Era literalmente um material incrível procurando um problema para resolver. Químicos, engenheiros do Departamento Central de Pesquisa, com experiência específica em desenvolvimento de polímeros, assumiram para investigar aquela substância mais a fundo, enquanto ele foi para outro departamento pesquisar octanagem de gasolina. Bom, isso acontece com muita inovação científica. Alguns materiais só encontram seu uso muitas décadas depois, como o grafeno, o silício, os ímãs superfortes e até mesmo o bitim desenvolvido pela Rhodia. O Teflon entrou nessa lista. Então, nascia ali o PTFE, politetrafluoretileno, ou, como o mundo inteiro conhece décadas depois, Teflon. Ele é uma cadeia com várias moléculas de C2F4 polimerizadas, ou seja, grudadas como elo em uma corrente. O carbono fica no meio e é totalmente rodeado por átomos de flúor, que não grudam em praticamente nada, dando ao material sua propriedade antiaderente.
Mas antes do Teflon brilhar na cozinha, existe um capítulo dessa história que quase ninguém conhece. Quando o TPFE foi descoberto, o mundo estava prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial. Os engenheiros militares perceberam algo perturbador. Aquele material escorregadio, indestrutível, podia ser uma arma estratégica. Muito antes de tocar uma frigideira, sim, o Teflon foi para a guerra. Foi usado em tanques de guerra, sistemas hidráulicos, equipamentos elétricos, tudo o que precisava resistir ao calor, ao atrito e à corrosão. Antes de fritar o seu ovo, o Teflon já tinha ido para a guerra. Durante a Segunda Guerra, a DuPont virou fornecedora essencial de materiais estratégicos para os Estados Unidos. O Teflon era tão crítico que a sua produção foi classificada como confidencial. Engenheiros que trabalhavam com ele tinham que assinar um documento de sigilo, porque qualquer vazamento poderia comprometer pesquisas nucleares. Ou seja, o mesmo material que hoje está na cozinha já foi considerado tão sensível quanto o plutônio. Mas o uso mais importante do Teflon não aconteceu no campo de batalha. Aconteceu nas sombras. Durante o projeto Manhattan, o programa ultra secreto que criou a primeira bomba atômica, os cientistas usavam um composto chamado hexafluoreto de urânio, um composto tão corrosivo que destruía praticamente tudo, exceto o PTFE. O Teflon era o único material que não reagia ao processo. Por isso, ele foi usado em bombas, tubulações, válvulas, sistemas chaves para o enriquecimento de urânio. Pasmem, enriquecimento de urânio. O material era segredo militar, restrito, controlado. Só depois da guerra, o Teflon foi libertado para aplicações civis e décadas mais tarde entrou na sua cozinha. A história da sua panela antiaderente começa na química, passa pela guerra, pela bomba nuclear e só então chega ao seu fogão. Surreal, né? Na década de 50, a DuPont começou a licenciar o uso do Teflon para aplicações comerciais. E foi aí que um engenheiro francês chamado Marc Grégoire passou a trabalhar com material em equipamentos de pesca. O Teflon era feito para evitar corrosão e atrito nas engrenagens. E Marc ficou fascinado. Mas quem fez a pergunta que mudaria tudo não foi ele. Foi Colette Grégoire, sua esposa. Ela observava Marc trabalhar e um dia ela perguntou algo simples, quase ingênuo, mas que mudaria para sempre a cozinha moderna. Marc, e se você colocasse isso numa panela? Marc, engenheiro curioso, teimoso no melhor sentido, resolveu testar. Pegou uma panela de alumínio, aplicou uma camada de Teflon, levou ao fogo e funcionou. Não grudava, não queimava, não agarrava. Era como cozinhar sob o ar. A ideia era tão boa que em 1954, Marc criou a primeira frigideira antiaderente do mundo, usando o Teflon fornecido pela DuPont. E no ano seguinte, ele fundou uma empresa só para vender essa inovação. O nome? Tefal, Teflon mais alumínio, porque o material era da DuPont. Mas a revolução na cozinha tinha acabado de nascer na França. Mas aqui começa a parte incômoda da história. Para que o Teflon se fixe no metal da panela, ele passa por várias camadas de cura em altíssimas temperaturas, acima de 400 graus.
Ah, tudo bem, vai. Existem aplicações do PTFE para resistir a plásticos borrachas curados entre 160 e 80 graus. Mas, para fixar o Teflon na panela, a indústria usava um composto chamado ácido perfluorooctanoico, o famoso PFOA, um membro da família dos PFAs, os chamados químicos eternos. Eternos porque eles não se degradam na natureza, eles não desaparecem, não vão embora. A 3M, que na época era Minnesota Mine and Manufacturing Company, começou a produzir o PFOA em 1947. A partir de 1951, a DuPont comprou esse composto da 3M para fabricar fluopolímeros, entre eles o que conhecemos como Teflon. Internamente, a Teflon chamava essa substância de C8. Agora vem a parte assustadora. Naquela parte não existia legislação ambiental moderna, não existia exames toxicológicos, não existia legislação para substância perfluoradas. O PFOA entrou na cadeia industrial global sem nunca ter sido realmente testado. É quase inacreditável pensar nisso hoje, mas é verdade. E o pior, nos anos 1960, a DuPont já sabia que o PFOA atravessava a placenta e chegava ao feto. Documentos internos mostram engenheiros alertando a liderança, dizendo literalmente: temos um problema sério. O C8 está no sangue de todos. Mas a produção continuou e continuou por décadas. A DuPont sabia desde os anos 60 que o PFOA se acumulava no sangue dos trabalhadores. Nos anos 80, descobriu que já estava na água, no solo e no leite materno. Um escândalo estourou. Documentos internos vieram à tona e ficou claro que a empresa sabia muito mais do que admitia. Esse é um momento da história em que a ciência, a indústria e a saúde pública se cruzam. E nada disso tem a ver com a cozinha. Mas afinal, o que são os PFAS? Imagina uma molécula tão estável, tão perfeita, que praticamente nada acontece, nada consegue quebrá-la. É como um cofre químico e esse cofre se acumula no mundo e se acumulou em você. PFAS, o químico eterno, pode estar na sua panela, na sua água, no seu sangue. Estudos mostram que 90% das pessoas têm PFAS no corpo. E talvez a pergunta mais importante seja: como isso chegou ao corpo de quase todo mundo? E a resposta é simples e assustadora. Os PFAS viajam, e não é de avião nem de navio, não. Eles evaporam, se misturam à umidade, se deslocam com o vento, infiltram no solo, escorrem para os rios, para os mares, para os oceanos. Cientistas já encontraram PFAS na neve da Antártida, em ursos polares, em golfinhos, no leite humano e em águas profundas do Pacífico. Isso mostra que o problema ultrapassou fronteiras. É um problema global. A Europa está banindo vários deles. Os Estados Unidos já processaram empresas por contaminação e no Brasil quase ninguém fala sobre isso. Aliás, tem um artigo meu no LinkedIn que fala sobre isso. Agora, o que chocou o mundo de verdade foi uma comunidade em Parkersburg, nos Estados Unidos. Eles descobriram que a água estava contaminada por PFAS vindos da fábrica da DuPont. Era água comum, água de beber, água de cozinhar, água das crianças, tudo isso contaminadinho com PFAS.
Essa água carregava décadas de um químico impossível de destruir. A contaminação era silenciosa, acumulativa e permanente. O caso gerou documentários, filmes, processos bilionários, mudanças na legislação. Mas o impacto real foi muito além das manchetes. Estudos epidemiológicos revelaram padrões claros entre trabalhadores e moradores expostos ao PFAS. Um aumento significativo de doenças, de câncer de rins e testículos, doenças de tireoide, problemas hepáticos, alterações imunológicas, níveis alterados de colesterol. Crianças nascidas na região tinham níveis de PFAS no sangue milhares de vezes maiores do que o considerado seguro. Essa história ficou escondida por décadas, até que um advogado, Robert Pillow, começou a investigar o caso. Ele enfrentou uma das maiores indústrias químicas do planeta. Durante anos, quase sozinho, ele perdeu quase tudo no processo. Essa luta chegou às telas em 2019 no filme O Preço da Verdade, Dark Waters, da Netflix. Não é uma ficção, é uma dramatização fiel baseada em 110 mil páginas internas da DuPont, documentos que o próprio Bilot forçou a empresa a entregar. Se você quiser entender o impacto emocional, humano e ético dessa história, esse filme é indispensável. Ele mostra como uma cidade inteira foi exposta ao PFAS por anos e como o único caso judicial mudou a percepção do mundo sobre esses químicos eternos. E aqui tem algo que muita gente não percebe. O filme não é sobre panelas, é sobre responsabilidade corporativa, sobre transparência, sobre o direito das pessoas de saber o que está no ar, na sua água e no seu corpo. Hoje, os PFAS estão em panelas antiaderentes, mas também em roupas impermeáveis, embalagens de comida, espumas de incêndio, cosméticos, maquiagem, fio dental. Eles fazem a vida ficar mais prática, mas com um custo que ninguém vê. E é aqui que entra o paradoxo da vida moderna. Quanto mais práticos práticos os produtos, mais eles se tornam complexos. Nossos avós tinham os problemas com ferrugem e nós temos problemas com as moléculas eternas. E por enquanto, estamos só começando a entender o tamanho desse impacto. Agora vem a pergunta que todo mundo me faz depois desse artigo que eu publiquei no LinkedIn. Denise, devemos jogar fora essa panela antiaderente? Bom, não necessariamente. O Teflon, quando está estável, ele é relativamente estável. Ele só libera toxinas em temperaturas muito altas, acima de 260 a 300 graus Celsius. O problema começa quando a panela está arranhada, superaquecida, envelhecida, com revestimento levantado. Nessas condições, pequenas partículas podem se soltar e aí sim o risco aumenta. Aqui vão boas práticas simples e poderosas. Evite panelas muito arranhadas, prefira marcas certificadas como PFO-free. Considere alternativas como ferro, inox, cerâmica, mas a cerâmica é verdadeira, tá? Não use utensílios metálicos, não superaqueça, nunca coloque no forno em temperaturas altíssimas. A discussão das panelas não é sobre cozinha, é sobre como soluções brilhantes criadas há 70 anos continuam moldando o planeta hoje. É sobre entender que cada material, cada decisão, cada tecnologia carrega uma história e um impacto. Enquanto a gente não olha essa história, a gente vira refém dela. A panela antiaderente
facilitou a vida de milhões de pessoas, mas também abriu espaço para um dos maiores problemas ambientais do nosso século. E é isso que eu quero te mostrar nessa série. As histórias invisíveis que conectam o nosso cotidiano ao futuro do planeta. Se você quiser continuar caminhando comigo para o lado verde, me segue aqui e se quiser ir além, no meu perfil você encontra caminhos que podem mudar a forma como você vê a sustentabilidade para sempre. Beijos! E eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!